Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. E nesse contexto ouvimos um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Amados e amadas de Deus, a cena que nós ouvimos, nós podemos imaginá-la. Jesus está falando às multidões, o Evangelho apresenta em diversos momentos Jesus rodeado pela multidão, Jesus que fala para as multidões, Jesus que ensina às multidões, Jesus que deve proclamar a boa notícia do reino de Deus e o faz através de gestos, através de palavras, através de parábolas, através da sua pregação, através do seu ensinamento. E então a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus ficam do lado de fora procurando falar com ele. A questão dos irmãos de Jesus nós já encontramos nos evangelhos. Os irmãos de Jesus são os parentes próximos de Jesus. Orígenes explicava esse texto dizendo que eram filhos de um primeiro casamento de São José. E então continua o texto do evangelho. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Então alguém leva a notícia até Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Então Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados e amadas de Deus, interessante o gesto de Jesus. Jesus estendendo a mão para os discípulos. Quer dizer, qual é a família de Jesus? A família de Jesus são os discípulos. A família de Jesus são os discípulos e discípulas agora. É todo aquele e toda aquela que vive da vontade de Deus, que busca realizar a vontade do Pai do céu. Esta é a família de Jesus. Jesus alarga o conceito de família e, alargando o conceito de família, nos faz todos participantes da sua família. É o que ele diz: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados e amadas de Deus, este Evangelho coloca diante de nós a grande responsabilidade de buscarmos sempre na nossa vida a vontade de Deus. A nossa vida, o nosso seguimento de Jesus Cristo deve ser sempre a busca da realização da vontade de Deus. E onde é que nós encontramos a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para o momento presente? É exatamente perscrutando a palavra de Deus, lendo e meditando a palavra de Deus, nós vamos encontrando a cada momento a vontade de Deus para nós. É claro que a vontade de Deus nós encontramos na palavra de Deus e nós a realizamos na medida em que nos mantemos unidos a Jesus, através da oração, que mantemos o nosso coração aquecido numa unidade profunda com Ele. Aí sim nós vamos conseguindo realizar a vontade de Deus. Nós vamos perdendo em tantos momentos as nossas vontades humanas e vamos colocando em primeiro lugar a vontade de Deus. Amados e amadas de Deus, nós somos a família de Jesus, nós somos os familiares de Jesus. É o que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele e toda aquela que busca realizar a vontade de Deus. Nós somos a família de Jesus hoje. Busquemos então viver da vontade de Deus, busquemos estar atentos à palavra de Deus e atentos à palavra de Deus, busquemos vivê-la, busquemos realizá-la na nossa vida, busquemos fazer com que ela se torne realidade concreta nos pequenos e grandes atos da nossa vida no dia a dia. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.